Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e que se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não achei ninguém. Ezequiel é levantado para profetizar. Quando Jeremias está profetizando ainda na Palestina, Daniel já está na Babilônia, Ezequiel também começa o seu ministério na Babilônia, advertindo o povo acerca da sua má conduta diante do Senhor, e que se ele não se convertesse, se voltasse, Deus derramaria o juízo sobre o seu povo. Do capítulo 1 ao capítulo 24 do livro do profeta Ezequiel, ainda, embora Nabucodonosor já tivesse invadido Jerusalém, ela não tinha sido ainda derrubada, destruída. Mas logo em seguida, seria porque o povo não atendeu a voz de Deus, o chamado ao arrependimento. Esse texto aqui, ele é significativo, porque ele fala sobre intercessão. Se colocar diante de Deus em favor de alguém, em favor de uma situação. No caso aqui, Deus usa a expressão em favor desta terra. Ele estava se referindo ao seu povo e à terra de Judá, Jerusalém. O intercessor é aquele que emerge do povo, pois o texto diz: busquei dentre eles um homem. Quando Deus quer mudar uma situação, escute, preste atenção. Quando Deus quer intervir, principalmente no que diz respeito ao seu povo, e mudar a sua sorte, entenda que Deus faz isso por meio da intercessão. Se não houver intercessão, se não houver clamor e súplica, Deus continua no trono, governando, soberano, mas não vai mudar nada. Existem situações e circunstâncias que Deus determinou na sua onisciência, na sua onipotência e soberania, escute isso, que só serão mudadas por meio do clamor e da intercessão. E repito, isso não muda a soberania divina, muito pelo contrário. Deus continua sendo soberano e regendo todas as coisas, do mesmo jeito. Mas precisamos entender, como povo que se chama pelo seu nome, que dentre tantas responsabilidades e privilégios que nos foram dados em Cristo, dentre eles, se chama a intercessão. É se colocar diante de Deus em favor das nossas vidas, em favor daqueles que estão conosco, em favor da terra na qual o Senhor nos colocou. Isso é uma responsabilidade nossa. Deus não transfere isso. E dentro dessa realidade, dentro desse contexto, escute, preciso frisar isto aqui. Mudanças, por exemplo, aqui ele queria mudar o juízo em restauração, em perdão. Ele queria mudar a destruição em restauração. Ele queria mudar a disciplina em transformação de vidas. Ele não queria derramar sobre o seu povo a sua ira, a sua indignação. E aqui é um dos aspectos da ação de Deus. Deus é um Deus que se ira, Deus é um Deus que se indigna com o pecado, com a iniquidade, com a transgressão, com a desobediência do seu povo. Sim, Ele é longânimo e assaz benigno, essa expressão do Salmo 103, assaz benigno, amplamente benigno Ele é. Mas isso não significa, queridos, que a sua bondade, a sua misericórdia, que o seu amor anulam a sua santa ira. E na sua ira,
Ele trata com o seu povo, e o propósito da manifestação da sua ira não é aniquilar, escute, não tenha um pensamento equivocado acerca da ira divina. A ira divina com relação ao povo, ao seu povo, quando ele peca, quando ele transgride, não é para manifestar e trazer destruição, aniquilação, não, é disciplina visando a restauração. Na verdade é a última tentativa de Deus para tentar trazer, a ação de Deus para tentar trazer o seu povo de volta para si. Ele envia os profetas, ele envia a palavra, ele adverte, ele mostra, ele revela mente e coração, preste atenção, ele revela o que está oculto, traz à tona. Nós vamos ler aqui, você vai acompanhar, esse versículo está inserido em um contexto tenebroso, terrível, e o texto aqui não está falando de um povo pagão, de um povo que não conhece a Deus, muito pelo contrário, está falando do povo da aliança, que construiu uma caminhada, que construiu uma realidade de vida longe de Deus, e não somente isto, se opondo a Deus, e Deus ao longo dos anos, vem tendo paciência, longanimidade, benignidade, e então Ele levanta os profetas para dizer: olha, esse caminho que você está trilhando não é bom, esse caminho é um caminho de morte, volte-se para mim, que sou rico em perdoar, eu sou misericordioso, e o povo tornava a pecar, até que então, em um ato de graça e misericórdia, por incrível que pareça, sua ira é pronunciada, e repito, não para destruir, para aniquilar, mas para disciplinar e salvar alguns. Jeremias está na Palestina, parte do povo já está sendo levada. Daniel já está na Babilônia, cativo. A palavra de Deus já está se cumprindo. E quando Ezequias se levanta para profetizar, ele vê essas duas realidades: um povo que está na miséria e um povo que está no cativeiro. Deus está disciplinando, Deus está tratando, Deus está derramando a sua ira, mas Ele quer mudar isso, escute, Ele quer mudar essa realidade. E aqui eu quero que você preste atenção, porque eu quero prender com você nessa realidade. Quando Deus quer mudar circunstâncias e situações, o que se refere a nós, seu povo, o povo que se chama pelo seu nome, onde estamos, onde habitamos, onde vivemos, Ele vai fazer isso por meio de intercessores. Ele não precisa de métodos, Ele não precisa de estratégias. Ele chama homens e mulheres para se colocar diante dEle. E não me entenda mal, Ele usa meios, estratégias, métodos. Por que eu falo isso? Porque a nossa geração é uma geração que cultua, né, o método, a estratégia, né, a pesquisa de crescimento do que dá certo. Quando nós olhamos para a Bíblia, o que Deus procura? O que Deus está procurando? Intercessores. Ele está procurando por homens e mulheres. Ele está procurando por pessoas que Ele resgatou, que Ele chamou, que Ele perdoou, que fez uma aliança com eles. E olha, eu quero que vocês se coloquem diante de mim, para que este quadro terrível aqui, que vai resultar no derramar da minha ira, seja mudado. Eu quero que você participe desta graça. Eu quero que você participe desta ação misericordiosa. Eu quero que você participe desta mudança. Mas acompanhe comigo, olha só o contexto no qual está inserido. E a leitura começa aqui a partir do verso 1 do capítulo 22 do profeta Ezequiel. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, acaso julgarás a cidade sanguinária? Faze-lhe conhecer, pois, todas as suas abominações, e dize: assim diz o Senhor Deus. Deus está dizendo: Ezequiel, você acaso vai julgar a cidade? Então você vai dizer para ela, mostrar para ela o que ela pensa que está escondendo de mim.
Em alguns casos, na sua grande maioria aqui nesse contexto, infelizmente, eles perderam totalmente o temor, a vergonha. E o texto segue dizendo: ai da cidade que derrama sangue no meio de si, para que venha o seu tempo, e que faz ídolos contra si mesma para se contaminar. Pelo teu sangue por ti mesmo derramado, tu te fizeste culpado, e pelos teus ídolos por ti mesma fabricados, tu te contaminas e fizeste chegar o dia do teu julgamento e o término dos teus anos. Por isso eu te fiz objeto de opróbrio das nações e de escárnio de todas as terras. As que estão perto de ti e as que estão longe escarnecerão de ti, ó infamada, cheia de inquietação. À medida que nós vamos lendo, nós vamos trazendo para a nossa realidade. Acaso não é o que nós estamos vendo hoje? Uma geração que se embebeda na iniquidade, no pecado, inquieta de um lado para o outro. Eis que os príncipes de Israel, cada um segundo o seu poder, nada mais intentam senão derramar sangue. No meio de ti desprezam o pai e a mãe, olha só, praticam extorsões contra o estrangeiro e são injustos para com o órfão e a viúva. Desprezaste as minhas coisas santas e profanaste os meus sábados. Homens caluniadores se acham no meio de ti para derramarem sangue. No meio de ti comem carne sacrificada nos montes e cometem perversidade. No teu meio descobrem a vergonha de seu pai e abusam da mulher no prazo da sua menstruação. Um comete abominação com a mulher do seu próximo, outro contamina torpemente a sua nora, e outro humilha no meio de ti a sua irmã, filha de seu pai. No meio de ti aceitam subornos para se derramar sangue, usura e lucros tomaste, extorquindo, exploraste o teu próximo com extorsão, mas de mim te esqueceste, diz o Senhor. O primeiro oráculo aqui, a primeira revelação do profeta é mostrar de forma geral um panorama do pecado e da iniquidade da nação em todas as áreas, mostrando que não havia ninguém ali que estava fora desta realidade, exceto aquele que estava falando e aquele que já vinha falando, que era Jeremias. Com exceção de Jeremias, com exceção de Ezequiel, com exceção de Daniel, e talvez alguns poucos, a grande maioria estava inserido nessa realidade pecaminosa. E a expressão aqui, esquecestes de mim, é deste as costas para mim. Eu fui ao teu encontro em graça e misericórdia, eu fui ao teu encontro em amor, mas tu deste com os ombros. Tu te viraste contra mim, não é nem apenas não dar ouvidos, mas simplesmente tu me deixaste falando sozinho, desprezaste o meu amor, a minha misericórdia, a minha bondade. Esta expressão, esqueceste de mim, é o seguinte: não quero saber de Deus, eu vou viver a minha vida do meu jeito. Em outras palavras, como costumamos ouvir nos nossos dias, o importante é ser feliz. Esse é o primeiro oráculo. E Ezequiel traz isso não com prazer e satisfação, mas com dor no coração. Pois também como Jeremias, ele é o profeta que chora. Pois também como Jeremias, ele é o profeta que geme diante da iniquidade da sua nação, e vendo um Deus que quer perdoar, que quer restaurar, que quer usar de misericórdia, mas uma nação que despreza o amor divino. O segundo oráculo começa no verso 13, vai até o verso 22, e a ideia aqui é que Deus traz uma simbologia em que vai passar o povo pelo fogo, para purificá-lo, para ver se há alguma coisa pura nele. É como se pegasse uma pedra preciosa, bruta, e passasse pelo fogo para que as impurezas fossem tiradas, a escória seja removida, e fique somente aquilo que é puro. E olha só o que acontece, acompanhem comigo. Verso 13: eis que bato as minhas palmas com furor contra a exploração que praticaste por causa da tua culpa de sangue que há no meio de ti. Estará firme o teu coração? Estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu vier a tratar contigo? Eu, o Senhor, o disse e o farei. Espalhar-te entre as nações e te dispersarei entre as terras, e porei termo à tua imundícia. Serás profanado em ti mesma à vista das nações, e saberás que eu sou o Senhor. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim em escória. Todos eles são cobre, estanho, ferro e chumbo no meio do forno. Em escórnio de prata se tornaram. Portanto, assim diz o Senhor Deus:
Pois que todos vós vos tornastes em escória, eis que vos ajuntarei no meio de Jerusalém. Como se ajuntam a prata e o cobre e o ferro e o chumbo e o estanho no meio do forno, para assoprar o fogo sobre eles, a fim de se fundirem. Assim vos ajuntarei na minha ira e no meu furor, e ali vos deixarei e fundirei. Congregar-vos-ei e assoprarei sobre vós o fogo do meu furor, e sereis fundidos no meio de Jerusalém. Como se funde a prata no meio do forno, assim sereis fundidos no meio dela, e sabereis que eu, o Senhor, derramei o meu furor sobre vós. Perceba aqui que ele está trazendo claramente para Ezequias, para que o profeta Ezequiel, fale para o povo: olha, nós estamos passando pelo fogo da disciplina, da ira divina, e não há nada de puro, não há nada de puro, não há nada de bom. O fogo só traz escória, só traz o que é impuro, só traz a imundícia à tona. O que se esperava do povo da aliança, que ao passar pelo fogo da tribulação, da adversidade ou da própria disciplina divina, que trouxesse o que? O fogo deveria trazer de dentro da realidade do povo, do coração do povo, a pureza, a santidade, a fidelidade a Deus, a fidelidade à palavra do Senhor. Mas não é isso que acontece. O fogo está trazendo, está revelando o interior totalmente imundo, impuro aos olhos de Deus. Esse é o contexto, esta é a realidade. E perceba que ainda assim, nesta circunstância, olhe, escute, ainda assim, mesmo nessa condição terrível, humanamente imutável, terrivelmente impura e imunda aos olhos de um Deus que é santo e que não tolera a iniquidade, que é justo no seu juízo e na sua ira, ainda assim Deus quer restaurar, ainda assim Deus quer perdoar, ainda assim Deus quer estender a mão e mudar este quadro. Isso é um escândalo, e é o escândalo da graça, é o escândalo da misericórdia, porque por bem menos outros povos são lançados diretamente na fornalha, por bem menos pessoas são rejeitadas pelos seus falsos deuses, das suas falsas religiões. Há um medo, um terrível, um terror diante das falsas divindades, mas o Deus que é vivo, o Deus que é verdadeiro, que é santo, que é justo, Ele vai até as últimas, na tentativa de trazer de novo o seu povo amado, o povo da aliança. Ele não está desistindo aqui, Ele não está rejeitando, Ele está trazendo a revelação de um estado e de uma condição que humanamente é impossível ser mudada. Mas o terceiro oráculo agora, ele vai especificar os pecados, ele vai classificar. Se não, vejamos a partir do verso 23, veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, diz-lhe, tu és terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Olha só, o que contamina a terra, o que contamina o produto da terra, o que contamina, o que traz a produção de alimento, a produção de água, de sustento do povo? O pecado do povo. O homem não é produto do meio, ou ele é um instrumento de purificação do meio, ou de contaminação do meio. Vou repetir. Vem a minha palavra do Senhor, diz-lhe: tu és terra que está purificada, não está purificada, e que não tem chuva no dia da indignação. Por quê? Por causa dos teus pecados, da iniquidade, da transgressão. A terra está contaminada pela injustiça, pela imoralidade, pela idolatria, pela feitiçaria, pelo ódio, pela traição, por abandonar a Deus. A terra fica contaminada. Tudo que é produzido, que deveria ser de bênção, que deveria produzir e prosperar, está trazendo ainda mais maldição, enfermidade, doença, pestes. É falta d'água, em uma cidade chove, em outra não. Mas por quê? É porque é o final dos tempos. É porque é por causa do aquecimento global. Não, é por causa do pecado da humanidade.
Mas ainda assim esse Deus, Ele quer mudar esse quadro. Preste atenção, ainda assim Ele quer reverter esse quadro. Ele diz, verso 25, conspiração dos seus profetas há no meio dela, a classe dos supostos porta-vozes de Deus, que falavam em nome de Deus, como um leão que ruge, que arrebata a presa, assim eles devoram as almas, tesouros e coisas preciosas tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Profetas que exerciam um ministério por ganância, por dinheiro, fizeram do ministério um comércio. O que caracteriza um falso profeta, não somente o que ele fala e não se cumpre, porque às vezes ele pode falar e se cumprir, mas também o seu estilo de vida, ganancioso, que rouba a paz, que rouba o relacionamento familiar, que adquire riquezas, supostamente em nome do exercício ministerial. É isso que caracteriza o falso profeta. Mas não somente os profetas, supostamente porta-vozes, mas os sacerdotes. Ora, se o profeta é aquele que traz a palavra de Deus ao povo, o sacerdote é aquele que intercede diante de Deus em favor do povo. E olha só, o texto diz, os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o mundo do limpo, e dos meus sábados esconde os olhos, e assim sou profanado no meio deles. O sacerdócio que é responsável por manter santo a ministração sagrada, aquilo que vem de Deus, eles não são responsáveis para trazer e semear o discernimento e o conhecimento no meio do povo. Eles estão cegos e passam essa cegueira ao povo. O povo não sabe a diferença entre o santo e o profano, o puro e o impuro, há uma mistura. Se fosse nos nossos dias, Ezequiel diria o seguinte: olha, o sacerdócio diz que tudo é santo uma vez que é gospel, não tem problema. Você está entendendo ou não? Eles profanam, tornam comum aquilo que Deus santificou. O que Deus santificou, por exemplo, aqui o sábado, é o dia de culto, o dia de consagração, tornou-se comum, tornou-se como um dia qualquer, um dia de trabalho como outro qualquer. Não faz diferença nenhuma. Ah, pastor, mas nós não estamos na lei, nós estamos na graça. Entenda uma coisa, que a lei, ela se limita a responder ou a punir ou absorver a partir das ações, das práticas. A graça sonda o coração, as intenções. Se alguns pensam que a lei era pesada, a lei tratava só com as ações. A lei não chegava na intenção do coração. Transgrediu, foi visto, transgrediu, tá. Mas por que transgrediu? Qual a intenção de transgredir? Não sei, a lei está dizendo que transgrediu. Bom, transgrediu, tem que ser punido. A graça não. Por que transgrediu? Qual a motivação que está por detrás da transgressão? Ela vai muito mais longe. Ela não lida somente com as ações, mas ela lida com o que precede e o que motiva as ações. Mas não somente os profetas e os sacerdotes, a liderança em geral, a liderança política. Verso 27, os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramar sangue, para destruir as almas e ganharem lucro desonesto. Desonestidade, destruição de almas para enriquecer, sem dó e sem piedade. Aí ele volta para os profetas, os seus profetas lhes cobrem isto com cal, por visões falsas, predizendo mentiras e dizendo: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. Contra o povo da terra praticam extorsão, andam roubando, fazendo violência, fazem violência ao aflito e ao necessitado e ao estrangeiro, oprimem sem razão.
Os profetas, que na verdade são os olhos do povo, não estão abrindo os olhos do povo dizendo: olha, isso está errado, isso é contra Deus. Não, eles estão no mesmo caminho, e ainda assim Deus quer mudar, ainda assim Deus quer restaurar, ainda assim Deus quer mudar essa circunstância. Meu Deus do céu, quanta graça, quanta misericórdia, quanta bondade, quanto amor, quanta fidelidade à sua aliança, quanto amor ao seu próprio nome, porque o que está em jogo aqui é o nome do Senhor, porque este é o povo que se chama pelo nome de Deus. Então Deus está se voltando e dizendo: ainda assim eu quero mudar isso. E como que o Senhor vai fazer para mudar? Certamente Jeremias, ou o próprio profeta Ezequiel, ou Daniel, mas mais especificamente Ezequiel: mas Senhor, tu queres mudar este quadro? Sim, eu quero, Ezequiel. Mas Senhor, não que eu queira me achar melhor, porque eu até posso estar entre eles, mas eles não merecem. Eles merecem ser lançados fora, merecem ser rejeitados, mas eu não quero fazer isso. Eu quero restaurá-los, eu quero restituí-los, eu quero perdoá-los, eu quero sarar, eu quero curar, eu quero trazer de volta para mim, Ezequiel. Mas como? E aí então ele responde, preste atenção, e aqui eu caminho para o final. E quando o pastor fala caminho para o final, ele vai falar mais 2h30. Busquei. Isso aqui é fantástico. Deus não enviou um anjo, um querubim, um serafim. Ele mesmo: busquei dentre eles. Eu fui em busca. Sabe qual é a ideia aqui? Meu Deus, em meio a todo esse caos, em meio a toda essa imundícia, em meio a toda essa sujeira, em meio a toda essa pecaminosidade e iniquidade, Deus desce. Meu Deus, Ele vem porque o seu povo é a menina dos seus olhos, foi Ele que comprou, resgatou, é o povo da aliança. Então Ele vem, busca entre eles, anda para ver se Ele encontra um só. Em Gênesis 18, Deus disse para Abraão: se eu encontrar 10 em Sodoma e Gomorra, eu não a destruirei. Se eu encontrar 10, eu não vou destruir. Eu vou poupar, vou reter a minha ira e vou derramar a minha misericórdia. Se eu encontrar 10, aqui já diminui, porque à medida que a iniquidade aumenta, à medida que a pecaminosidade avança, a misericórdia se manifesta com mais intensidade, porém diminui a chance de restauração. Se lá eram 10, era suficiente, aqui Deus quer um só um. Só um. Mas por que não Jeremias? Porque Jeremias é profeta. Mas por que não Ezequiel? Porque Ezequiel é profeta. E aí eu começo a entender que a intercessão, escute, a verdadeira intercessão começa com quebrantamento de espírito. Dentre eles, alguém que veja tudo isso e diga: isso aqui é pecado, é contra Deus, e a única maneira de Deus nós revertermos esta situação e Deus não derramar a sua ira sobre nós, é nos voltarmos para Deus em arrependimento, é rasgarmos o nosso coração, nos converter dos maus caminhos. Então Ele vai ouvir dos céus, vai perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra. O arrependimento, o quebrantamento, a contrição começa no coração do intercessor. Escute, nenhum intercessor chega diante de Deus com o coração endurecido, embrutecido, dizendo: eles pecaram, eles transgrediram, eles são pecadores. Não, o intercessor chega diante de Deus: Senhor, nós pecamos, nós transgredimos, nós quebramos a lei, nós te damos as costas, e por isso estamos vivendo esta realidade. Isto é fruto da obra das nossas mãos, de nossas escolhas, de nossas decisões. Ó Deus, rejeitando a tua palavra, mas na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Deus busca um homem, apenas um,
Ele não busca informações, pesquisas, métodos, estratégias, lugares. Ele busca pessoas. Ele busca por mim, por você. Ele busca por um só na sua casa, um. No seu trabalho, Ele busca por um. Na sua cidade, Ele busca por um. Nesta nação, Ele busca por um. Se tiver um que se quebrante, que se tiver um que se constranja, que se tiver um que rasgue o seu coração, se tiver um, seja criança, seja pré-adolescente, seja adolescente, seja jovem, seja adulto, ancião, homem, mulher, sacerdote, ministro, não interessa, se tiver um com o coração quebrantado, contrito e sincero, Ele retém a sua ira e muda a sorte do seu povo. A grande questão é, eu e você estamos dispostos a nos colocarmos diante de Deus em favor da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação, da nossa igreja, da igreja de Cristo no Brasil. Um só um. Um que se retire e entre no seu quarto e feche a porta. Só um. Escute o que Deus está falando. Eu busco por homens e mulheres. Eu busco por vidas que venham chorar comigo por causa do pecado da nação. Eu busco por alguém que quer que eu possa compartilhar esse peso, para que eu não derrame a minha ira, para que eu não venha com juízo, mas antes com misericórdia, graça e bondade, perdão, para que eu visite a terra com arrependimento. Mas ele diz: busquei entre eles um homem que tapasse o muro. Tapasse o muro? Sim. O muro é símbolo de proteção. E a proteção foi rompida. Abriu-se uma brecha. E aqui entra a questão da brecha. O pessoal se preocupa muito em dar brecha para o diabo, sabe? Deu brecha para o diabo. Escute. O pior é dar brecha para o juízo divino. Não se engane. E como que eu dou brecha para o juízo divino? Como que eu rompo esse muro de graça, de proteção? Quando Deus fala, eu ouço, mas não obedeço. Deus fala de novo, eu ouço, mas não obedeço. Deus fala de novo, eu ouço, mas não obedeço. O muro se rompe. Então vai ser por meio do juízo. Alguém que se coloque, alguém que tape, para que ele não se rompa ainda mais. Alguém que se coloque ali na brecha, entre o juízo divino e o pecado, a iniquidade, para que o pecado seja abandonado e para que a ira seja revertida em graça e misericórdia. E diz o texto sagrado:
Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, diante de mim. O Deus que está irado, o Deus que está indignado, o Deus que quer derramar a sua ira. Ele diz: olha, vem para diante de mim, vamos conversar. Preste atenção. Mesmo irado, indignado, com furor, ele diz: diante de mim, porque o trono ainda é um trono de graça, ainda é um trono de misericórdia, ainda é um trono de bondade. Sim, estou irado, estou indignado, mas vem para ter comigo. Deus está nos chamando para nos colocarmos de fato, de verdade, despidos diante dEle, em favor da nossa vida, em favor da nossa casa, em favor da nossa cidade, em favor do nosso estado, em favor da nossa nação. Escute. Vem ter comigo, se coloca diante de mim, mas os meus pecados são mais, como o salmista diz: Senhor, os meus pecados são mais que os cabelos da minha cabeça. Tá? É pecado, né, meu filho? Mas as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e são a causa de não sermos consumidos. Meu Deus, escute, abramos o nosso coração nesta noite. Abramos o nosso coração diante dEle. Perante mim, a favor desta terra. Seja específico. Ora, aquele que deu as costas para Deus. Ora, aquele que está longe do Senhor sabe que está debaixo da ira divina. E nós sabemos também, irmãos, nós sabemos que aqueles que deram as costas para Deus, sabe, acho que foi numa quinta-feira que eu compartilhei aqui que nós estava orando por familiares, orando, e de repente uma coisa seca, vazia. Eu disse: meu Deus do céu, não... E por alguns segundos fiquei em silêncio, e o Espírito trouxe o meu coração, disse: você não está gemendo, não está chorando, você está pedindo pela salvação deles, como se estivesse pedindo para que eu tirasse eles de um lugar de dificuldade e colocasse eles num parque de diversões. Eu quero salvá-los do inferno. Isso requer gemido, choro, pranto, quebrantamento. Meu Deus do céu, irmãos, quando intercedemos pela salvação de alguém, é pela sua eternidade. É muito mais do que ganhar uma casa, um carro, ser curado de uma enfermidade. Tudo isso é legítimo, é verdadeiro, não vamos entrar já sabemos disso. Mas é pela salvação de almas. Deus queria mudar a situação desse povo, perdoar esse povo, em favor desta terra, em favor de pecadores, sim, em favor de blasfemos, escarnecedores, sim, em favor de falsos profetas, sim, para que isso mude, para que eu não a destrua. Não é isso que eu quero, não é isso que eu tenho. O intercessor, ele começa com arrependimento e passa por esse entendimento, essa compreensão, que o Deus quer mudar esse quadro. Ele é um Deus de graça e misericórdia, Ele quer salvar, Ele quer perdoar, Ele quer restaurar. Escute, mesmo irado, mesmo indignado, mesmo em ira e em furor, Ele ainda quer perdoar, Ele ainda quer salvar. Nós devemos ir diante dEle com essa certeza, com essa convicção: sim, Tu és justo, Tu és puro e santo, em juízo, em ira, tanto quanto em misericórdia, em bondade. Mas qual a tristeza no coração de Deus? Não encontrei ninguém. Não encontrou ninguém. Será que se Deus for na minha casa lá, só atravessar a rua aqui, e das 3 pessoas que estão lá, que moram lá, eu, minha esposa e meu filho, se ele for lá, será que ele vai encontrar pelo menos um que se coloque na brecha?
Essa é a tristeza do coração de Deus. Mas escute o que eu vou falar. Nós podemos mudar isso. Porque quando Ele coloca esta palavra, é porque Ele diz assim, ó, eu não só quero, como eu posso mudar isso. Se Ele for na sua casa hoje, Ele vai encontrar pelo menos um que mude, que se coloque diante dEle, em favor da sua casa, em favor desta cidade, em favor deste estado, em favor desta nação. Escute, aconteça o que acontecer, venha o que vier, Ele vai encontrar. Deus enviou um profeta a Nínive, e a palavra era esta, escute. Em 40 dias, se Nínive não se converter, será totalmente destruída. Ele percorreu essa cidade, essa era a mensagem. Em 40 dias, se Nínive não se converter, será destruída. Do rei ao súdito, do rico ao pobre, todos se humilharam, se vestiram de pano, saco e cinza, se arrependeram, e Deus mudou aquele quadro. Porque Deus nos fala nesse texto nesta noite? Porque Ele quer mudar a tua história, porque Ele quer mudar a história de vidas, mas Ele vai fazer isso através da minha e da sua intercessão. Um desejo no coração de Deus. E porque lemos esse texto terrível, cheio de pecado, de iniquidade, de imoralidade, para mostrar que mesmo nesse quadro, Deus é poderoso para transformar, para mudar, para reverter. Ah, se entendêssemos isso nesta noite pelo Espírito de Deus, e esse entendimento nos levasse a nos colocarmos na brecha, prontamente Ele ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. A grande pergunta para nós nesta noite é: estou buscando entre vós alguém que se coloque na brecha perante mim em favor desta terra? A quem encontrarei? Diz o Senhor. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Eu gostaria de orar com você que quer ser esse instrumento de Deus, retomar a sua caminhada de intercessão, de choro, de gemido. Venha, vamos orar juntos. Coloque-se aqui à frente, seja em pé, seja de joelhos, como for. Farol que brilha, mas só venha se você realmente quer ser esse instrumento. Ponte sobre as águas, somente se você se prontificar e dizer: Deus, eu vou me colocar diante do Senhor em favor da minha casa, flecha que em favor dos meus, acerta o alvo. em favor do lugar onde me colocaste ali para trabalhar, Senhor, da maneira que entre os meus amigos, em qualquer até mesmo entre os meus inimigos, em qualquer lugar. Eis aqui em favor, ó Deus, desta cidade, em favor desta nação. Medida que você for chegando, vai derramando o seu coração. Pode vir, por favor, nos auxilie aqui. Já que nos pode vir mais à frente, para que o povo não fique aí atrás. Nos ajude aqui para conduzi-los mais à frente, para que todos venham.
As intercessoras que estão aí, as intercessoras podem pôr as mãos e orar. Você que está aqui, vai falando com Deus, coloca a sua mão à altura do seu coração e diga: Senhor, aqui eu estou, eu quero, Senhor, verdadeiramente atender ao teu chamado nesta noite, me colocar na brecha. E certamente o Espírito está trazendo pessoas, situações ao teu coração. Ele quer mudar, Ele quer reverter, Ele quer perdoar, Ele quer restaurar, Ele quer restituir. Ele quer restituir, Ele quer restaurar vidas, Ele quer restituir ministérios, Ele quer restaurar relacionamentos, Ele quer mudar famílias, Ele quer mudar cidades, Ele quer mudar nações. E Ele vai fazer isso através do clamor e da súplica de homens e mulheres, de jovens, de crianças, que vão realmente se deixar ser ensinados a gemer diante dEle, a chorar diante dEle. Flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida.